O paradoxo invisível do progresso. Olá, bem-vindo ao nosso espaço de reflexão profunda. Hoje, vamos desvendar algo que permanece oculto, uma verdade que brilha e assusta. A inteligência artificial é reverenciada como a chave para um futuro sem limites. Promete curar doenças, otimizar economias, até reinventar o próprio ser humano. Mas, e se eu lhe dissesse que por trás dessa promessa cintilante esconde-se um paradoxo invisível, uma contradição tão profunda que, ao ser revelada, só pode gerar espanto. A sombra material dos sonhos digitais. Pense comigo. A inteligência artificial é intangível, etérea, errado. Cada algoritmo, cada comando projeta uma sombra material substancial. Só em 2024, os centros de dados consumiram cerca de 415 terawatt-hora de eletricidade, o equivalente a 1,5% de toda a energia global. E o mais alarmante, esse número deve dobrar até 2030, segundo a Agência Internacional de Energia. Aqui emerge o paradoxo de Jevons. Quanto mais eficiente se torna a tecnologia, mais aumentamos seu consumo. Baixamos custos, elevamos a demanda. Resultado, mais poluição, mais extração, mais impacto. E não é apenas eletricidade. A inteligência artificial exige infraestruturas físicas gigantescas. Cobalto, lítio, níquel, extraídos muitas vezes em condições ambiental e socialmente devastadoras. Sabia que a produção de um único chip de inteligência artificial pode consumir até 3.000 kWh de energia e 1.400 litros de água e depois lixo, muito lixo? A inteligência artificial generativa pode contribuir com até 5 milhões de toneladas métricas de lixo eletrônico por ano até 2030. E a água? Os gigantes Google, Meta e Microsoft retiraram juntos 580 bilhões de galões de água em 2022, suficiente para abastecer 15 milhões de casas durante um ano. Muitos desses centros estão localizados em regiões propensas à seca. Isso não é apenas insustentável, é uma injustiça ambiental profunda. As linhas tênues do ser, mas a inteligência artificial não impacta só o planeta. Ela está a redefinir o que significa ser humano. Promete-se o surgimento do humano 20. Interface cérebro-computador já permitem que pessoas paraplégicas se comuniquem a 78 palavras por minuto, apenas com o pensamento. Mas, se podemos transmitir dados do cérebro, então podemos acessá-los, armazená-los e manipulá-los. Surge um dilema. A privacidade mental, seus pensamentos, suas emoções,
suas memórias mais íntimas. Podem ser capturados, vendidos, alterados. E se alguém invadir seu implante neural? Brainjacking, o sequestro do seu cérebro. Imagine pensamentos forçados, movimentos indesejados, disforia emocional sem explicação. O que resta da alma quando ela se torna um pacote de dados vulnerável à malware? A ilusão de que a tecnologia resolve tudo. Há quem acredite que a tecnologia pode resolver tudo. Mas isso é um erro perigoso. É o que chamamos de solucionismo tecnológico. A inteligência artificial pode ampliar a gravidade de ciberataques, afetando redes elétricas, hospitais, bancos. Pior, muitos sistemas começam a apresentar comportamentos emergentes, ações e decisões que nunca foram programadas, nem previstas pelos próprios criadores. Estamos a perder o controle. Quanto mais poderosa se torna, menos compreendemos seus efeitos reais. Rumo a uma jurisprudência neuroconsciente. Nossas leis estão obsoletas diante do novo paradigma neurodigital. Devemos considerar que a inteligência artificial pode ter implicações legais, mas uma máquina deve ter personalidade jurídica. E se um pensamento captado por uma interface for usado numa criação artística? Quem detém os direitos? O cérebro ou a empresa? O Chile deu um passo visionário. Inseriu os neurodireitos na sua Constituição, mas no resto do mundo a legislação ainda engatinha. Se nem a própria inteligência artificial sabe explicar suas decisões, como responsabilizá-la legalmente? O chamado urgente à consciência, meu caro ouvinte, ou a trajetória atual da inteligência artificial não é linear, é um nó de interdependências perigosas e profundas. O planeta, a mente humana e a justiça estão todos interligados nesta equação. O verdadeiro progresso não é a aceleração cega, mas a sabedoria de reconhecer os limites. É tempo de um novo iluminismo. É tempo de criar uma relação neuroconsciente, ecológica e responsável com a inteligência que criamos. O bem-estar humano, social e planetário não podem mais ser tratados separadamente. A inteligência artificial pode ser nossa maior ferramenta ou nosso maior erro. A escolha é nossa.